E agora, em outra reportagem impressionante do repórter Raul Dias Filho, você vai ver relatos de pessoas que foram consideradas mortas e voltaram à vida. Será que isso é real? São as chamadas experiências de quase morte. Um cientista que não acreditava em nada disso mudou de ideia depois de enfrentar uma grave doença e o coma. Esta mulher já esteve clinicamente morta e conta o que viu do outro lado. Eu me vi num lugar diferente e assim que eu queria entrar nesse lugar, pedir socorro. Uma história parecida com a que é contada por esta outra mulher. Ela teve uma parada cardíaca e agora acha que existe vida após a morte. Tinha uma luz, era uma voz masculina, que eu identifiquei como uma pessoa, um homem, né? E essa voz falava comigo. Histórias marcantes, mas contestadas pela ciência. A ideia de que isso seja a saída da alma ou de algo do seu corpo imaterial parece bem pouco plausível. Lucy Lutfi, de 71 anos, é escritora e viveu duas situações desse tipo. São as chamadas EQMs, experiências de quase morte. A primeira aconteceu 40 anos atrás, quando Lucy estava na praia, foi arrastada por uma onda e ficou inconsciente. Eu revi a minha vida, assim como num flashback. Numa tela enorme, eu me revi ali, com fatos da minha infância, com fatos que eu desconhecia, mas que eu penso ter sido de outras vidas, e fui flutuando. Lucy ficou na água por alguns minutos e foi socorrida por um amigo. No vai e vem das águas, o meu corpo, ele não conseguia alcançar o meu corpo. Mas ele me puxou pelos cabelos e, vamos considerar, eu fui salva. 8 anos depois, Lucy reviveu a mesma experiência. Ela teve uma grave hemorragia durante uma cirurgia plástica e diz que teve a sensação de sair do próprio corpo. Vendo o meu corpo na cama do centro cirúrgico, né, na mesa do centro cirúrgico, eu ouvi a consideração dos médicos: morreu. E via também o eletroencefalograma em linha reta. Relatos como esses sempre provocaram polêmica. Afinal, como alguém pode provar que existe vida depois da morte? Tudo que há são histórias contadas por pessoas que estiveram clinicamente mortas. No entanto, são relatos sempre questionados pela ciência. Mas agora, um cientista renomado garante que existe sim vida após a morte. Ibn Alexander é um neurocirurgião, um dos médicos mais respeitados da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele tem 59 anos e viveu uma experiência intrigante em 2008, quando ficou em coma por uma semana. O médico teve uma infecção rara, o cérebro dele simplesmente parou de funcionar. Foram 7 dias com o cérebro desligado e chances mínimas de sobrevivência. Quando acordou, a equipe médica ficou surpresa. Ele estava totalmente consciente, lúcido, sem nenhuma sequela. Alexander conta que enquanto esteve em coma, tudo parecia escuro, embaçado. Ele não tinha consciência do corpo, dos braços e das pernas e tinha a sensação de estar voando em uma asa de borboleta. Ele escreveu um livro recém-lançado onde conta como foi a experiência nesse suposto mundo espiritual. Disse que viu seres transparentes cruzando o céu e que sentia como se estivesse naquele lugar há muito tempo, sem as memórias da vida dele na Terra. O relato surpreendente de um cientista que antes não acreditava em nada disso foi parar nas capas de revista.
O tema vida após a morte, desprezado até então pela ciência, gerou polêmica e teve repercussão mundial. Aqui no Brasil, casos parecidos com o do cientista americano também são investigados pela medicina. E o que intriga os especialistas é o fato de que mesmo pessoas que estavam desenganadas ou em estado de coma conseguem descrever tudo o que acontecia enquanto eram atendidas, enquanto estavam à beira da morte. Este é o caso de Marineide Gregório, uma professora de 55 anos. 23 anos atrás, ela ficou 6 horas em estado de coma depois de um acidente. E conta que, mesmo inconsciente, assistiu a tudo. Assim como outras pessoas que viveram a mesma situação, ela diz que se sentiu fora do próprio corpo. Vi os médicos mexendo, as enfermeiras e os médicos tentando fazer a ressuscitação, né? Para eu voltar, fazendo a reanimação com aparelhos. E eu me via acima, no teto, assim, olhando e muito confusa, porque eu me via inteira, de corpo inteiro, e via mexendo no meu corpo. Tentava interferir e dizia: gente, eu estou viva, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo comigo? Eu dizia, e eu, ao mesmo tempo eu dizia: nossa, mas eu estou aqui em cima, eu estou vendo tudo, o que é isso? Marineide também diz que ouviu uma voz em outra dimensão. Você escolhe, ou você volta, ou você fica aqui. É você que vai escolher isso. Quando eu falei isso, não, eu quero voltar, eu tenho meus filhos e quero voltar. Me vi sugada de novo e no corpo. De que você sai do corpo. O neurocirurgião André Frazão diz que tudo não passa de ilusão. Segundo ele, as sensações descritas por pessoas que passaram por experiências de quase morte são comuns, até em situações do dia a dia. A sensação de que você está saindo do seu corpo, a sensação de cair, a sensação de voltar ao corpo, são experiências que provavelmente boa parte das pessoas já sentiram quando você está iniciando o sono. A ideia de que isso no sono seja a saída da alma ou de algo do seu corpo imaterial parece bem pouco plausível. Ana Carmelinda também viveu uma experiência de quase morte. Se afogou no mar quando tinha 20 anos. Eu não conseguia respirar. Primeiro eu engoli muita água, aquele debater, aquela coisa. Depois eu não respirava, como se meus pulmões fossem estourar. Ana ficou desacordada, mas diz que via tudo o que acontecia ao redor. Eu via as pessoas, eu via minha irmã, eu via todo mundo, mas eu chegava até as pessoas, mas não tinha comunicação. E eu mesma não conseguia me comunicar, porque eu olhava para a pessoa, mas eu me via. Aí ficava confusa, porque eu sentia, morri. Aí quando eu tive essa sensação, eu morri, foi a hora que eu fui puxada, que eu senti fora daquele lugar, como se tivesse sido transportada. Ana sobreviveu graças à massagem cardíaca e respiração boca a boca. Diz que conheceu a vida após a morte e resume em poucas palavras como foi estar do outro lado. Eu sinto que foi um lugar bom. As experiências de quase morte também estão nas telas de cinema. No filme Linha Mortal, com a estrela Julia Roberts, 5 estudantes de medicina provocam a morte clínica, uns nos outros, só para experimentar a sensação. As consequências são dramáticas. Mas será que a ficção acontece na vida real? O especialista acha que não. Para André Frazão, só existe um lado, o lado da razão, da ciência. Para ele, as visões e retrospectivas de vida são geradas pelo órgão mais extraordinário do nosso corpo, o cérebro. É muito mais
interessante, muito mais justo com os pacientes e muito mais poderoso do ponto de vista da solução dos problemas se a gente aceitar que o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro, é o responsável, é o sítio da mente. E, portanto, alterações da funcionalidade do sistema nervoso é o que a gente tem que entender. E não alterações de algo imaterial como uma alma. Hernande Leite também é médico, mas pensa diferente. Cardiologista, ele começou a estudar as experiências de quase morte a partir dos relatos dos próprios pacientes. A lembrança da vida, de infância, detalhes que eles não lembravam, essa experiência espiritual transcendente, a experiência de ter observado o ambiente médico, e aquilo dali me chamava muita atenção. Hernande diz que o tema é tabu na classe médica, mesmo assim é objeto de vários estudos científicos. Não dá para se comprovar, em termos científicos, a sobrevivência da alma após a morte biológica. Mas em termos de raciocínio, de criticidade, esta hipótese não pode ser descartada justamente por esses estudos que vêm sendo feitos. De um lado, a racionalidade da ciência, do outro, o testemunho de pessoas comuns. Eu tinha pavor da morte. E hoje eu percebo que não tem razão, porque não há morte. Não há morte. O que há é vida. Em outra dimensão, mas vida. Sempre vida. Eu tenho como fato que morte não existe. O que existe é vida depois da vida. Ou, se você preferir, vida depois da morte. Ilusão ou realidade? O que acontece quando alguém encara a fronteira da vida com a morte? Será mesmo o outro lado um caminho sem volta? Uma pergunta ainda sem resposta.